A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da Assembleia de Deus, na cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, eu queria estar te convidando a abrir aí a sua Bíblia, não somente ouvir este áudio, mas abrir a sua Bíblia. Por quê? Para você conferir se o que eu estou falando realmente está na Bíblia, amém? Então abra a sua Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então nós precisamos estar examinando as Escrituras, amém? E no livro de João, no capítulo 14, nós vemos aqui uma conversa de Jesus Cristo com seus discípulos, aonde Jesus, ele falava ali para os discípulos que ele ia subir, era necessário que ele subisse ao céu, subisse para o Pai. E ali ele iria estar se separando fisicamente dos discípulos, mas ele promete estar enviando o Consolador. Capítulo 14 de João, no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus se declarou seu caminho, a verdade e a vida. No versículo 6, Jesus, ele diz, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, se você não conhece nenhum outro versículo da Bíblia, apenas com esse versículo, Jesus já está te dizendo tudo. Quando Jesus diz que ele é o caminho, é porque não existe outro caminho. Ele é o único. Jesus, ele não é um caminho, mas ele é o caminho. Ele diz também que ele é a verdade. Então, o resto é tudo mentira, meus irmãos. A verdade é somente em Jesus Cristo. E ele ainda diz que ele é a vida. Então quer dizer, quem não está com Jesus está morto. Morto espiritual, meus irmãos. Por mais que a pessoa esteja viva fisicamente, mas se ela não tiver Jesus na sua vida, ela está morta espiritual. E Jesus ainda nesse mesmo versículo ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui quando Jesus diz que ninguém vem ao Pai, ele já está se declarando ser Deus, seu próprio Pai, que é Deus. Porque ele não disse assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, nessa conversa aqui, no capítulo 14, os irmãos podem estar lendo todo o capítulo. Aqui, por causa do tempo, não dá tempo nós ler todos os versículos. Mas aqui neste capítulo, Jesus, ele promete enviar o Espírito Santo. No versículo 12, ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai.
e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, meus irmãos, aqui tem que o quê? Que crê, né? Jesus diz que é aquele que crê. Aqui no versículo 12 ele diz, aquele que crê. E no versículo 13 ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então não esqueças, nunca esqueça que a glória é para Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus e não o ser humano. No versículo 14 ele diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E outra coisa, no versículo 15, Jesus diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então tem pessoa que ama Jesus Cristo, mas que não guarda a sua palavra. E no versículo 16, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, ele iria se separar fisicamente dos seus discípulos, mas aqui ele promete enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. No versículo 17 ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e você também que me ouve, que ainda não é evangélico, você que me ouve, que ainda não conhece a Bíblia Sagrada, aqui quando Jesus diz, no versículo 27, ele diz, o Espírito da verdade, né, que é o Espírito Santo que ele ia enviar, ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas como é que você vai conhecer Deus e Jesus, o Espírito Santo, que são o mesmo? Você só conhece buscando ele e lendo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus que está na Bíblia é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, lendo a palavra de Deus e crendo, você também receberá esse Espírito Santo. Glória a Deus. E você que já aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Aqui no versículo 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, aquele que tem a palavra de Deus e guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, meus irmãos, esse Espírito Santo, ele vai se manifestar em você. Versículo 23, Jesus diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, meus irmãos, você que já aceitou Jesus Cristo, você que crê em Jesus, você tem o Deus Todo-Poderoso em você. Você não vai ouvir uma voz de Deus vinda lá do céu. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir uma voz de Deus dentro de você, porque Deus, ele habita em você em espírito, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus, ele habita em espírito dentro de você. Glória a Deus, glorifique o nome de Deus. E aqui nessa conversa, meus irmãos, em João 14, aqui quando Jesus conversava com seus discípulos, Jesus, ele aqui em breve, ele deixaria seus discípulos, mas permaneceria com eles. Quando Jesus disse, voltarei para vós, ele estava aqui prometendo que ele voltaria em espírito. O Espírito do próprio Deus, o advogado, viria cuidar e guiar dos discípulos depois que Jesus se fosse.
E, meus irmãos, nós sabemos que o Espírito Santo, ele esteve ativo entre o povo desde o início dos tempos, mas que depois do Pentecostes, que fala em Atos 2, a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele veio viver em todos os cristãos. Ter o Espírito Santo é ter o próprio Jesus. O Espírito Santo é a própria presença de Deus em cada cristão. Quando rendemos nossa vida ao Espírito, Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua vontade. Filipenses 2,13. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, sempre que você orar, você peça a Deus para que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Isso é a obediência, meus irmãos, motivada por amor de Jesus. Nós devemos saber que muitas vezes nós pensamos que uma coisa vai ser bom para nós, vai ser boa para nós, mas nós vemos só o que está acontecendo ali no momento. Mas Deus, ele conhece depois da curva. Deus, ele conhece lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E Deus, ele cuida de nós. O Espírito Santo, esse advogado fiel que Jesus nos enviou, ele veio cuidar e guiar cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a carne, ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5,17. O Espírito de Deus, ele cultiva o amor que expulsa de nossa vida paixões e concupiscência de nossa natureza carnal. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24. E em Gálatas 5, versículo 25 diz que se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Amém? E eu gostaria de estar encerrando esse áudio, abençoando cada um de vocês que vai estar ouvindo este áudio. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Então fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?